Boa noite, pessoal. Eu sou o Wellington, faço parte do grupo 3 e a gente vai falar um pouquinho sobre pesquisas e registros. Eu fiquei com o artigo 14 que diz que qualquer meio de registro ou observação da prática psicológica deve obedecer o código e a legislação vigente, cabendo ao psicólogo informar desde o início a intenção de registrar a consulta ou pesquisa, seja lá o que for fazer. Bom, isso quer dizer que o psicólogo, na intenção de gravar a consulta, registrar ou observar a prática psicológica, tem o dever de informar o paciente ou o observado, pode-se dizer assim, que ele tem a intenção de registrar a consulta. Um exemplo bem claro sobre isso pode ser um psicólogo que trabalha com autistas, deseja fazer uma pesquisa sobre a inserção de autistas no mercado de trabalho, seja um grau mais leve ou mais pesado. Aí cabe ao psicólogo informar a intenção dele de registrar, ou, ou ele fala para o paciente, ou ele fala para o responsável do paciente, em casos mais graves. Bom, agora o Igor vai falar um pouquinho sobre o artigo 15, e é isso, pessoal. Olá, eu sou o Igor e agora vou falar acerca do artigo 15 do Código de Ética, que vai falar acerca da interrupção do trabalho do psicólogo e o zelo que o mesmo tem que ter pelo destino dos seus arquivos confidenciais. Bom, a gente sabe que todo o trabalho do psicólogo, seja em instituição ou em consultório, são geradas anotações, registros, evoluções, testes, entre outros tipos de documento. Mas o que acontece com esses registros quando a sua ocupação na instituição termina? Ou o atendimento do paciente se encerra, ou é passado para outro colega? Bom, o artigo 15 do Código de Ética fala sobre como o psicólogo deve agir caso isso aconteça. Quando o serviço do profissional for encerrado, as informações devem ser guardadas em sigilo absoluto e o psicólogo tem que ter total zelo e cuidado, assim preservando a privacidade do paciente e do material, como diz o artigo 9 acerca de sigilo que a gente tem que ter. Bom, lendo um pouco mais sobre o artigo 15 no CRP, Conselho Regional de Psicologia, ele vai nos orientar que quando o psicólogo, ao interromper o seu trabalho, seja por qualquer for o motivo, caso o material pertença ao estabelecimento no qual trabalha, deve elaborar um relatório contendo as informações detalhadas sobre o material privativo que será deixado no local. O material deve estar totalmente identificado para qual a sua finalidade. O psicólogo também tem que providenciar relatório que será impresso em duas vias. Uma via ficará com ele e a outra ficará com a instituição a qual ele trabalha. Caso já tenha um psicólogo substituto, será passado a ele, a esse psicólogo, esse relatório com a assinatura juntamente com a data do encerramento desse trabalho, para que esse psicólogo possa dar continuidade ao trabalho posterior do outro psicólogo. Caso não tenha um psicólogo substituto ou até o momento, o relatório deve ser passado para o chefe imediato, a pessoa que está responsável pelo setor. Nesse caso, o relatório deverá ser assinado pelo psicólogo e por esse responsável imediato desse departamento em duas laudas. Isso é muito importante. Além disso, todo o material privativo deverá ser lacrado em envelope mantendo o seu sigilo e só poderá ser deslacrado pelo próximo psicólogo que vier substituí-lo. Mas, se o paciente for encaminhado para outro profissional, é dever do profissional que o atendia fornecer todo o material desde o início à evolução do paciente, para que o mesmo tenha ferramenta suficiente para dar continuidade no seu trabalho de forma efetiva. Bom, hoje vivemos momentos de pandemia, onde o Covid-19 vem se alastrando, vem acontecendo bastante coisa, e os atendimentos online já foram disponibilizados, até mesmo para fazer terapias, ou até mesmo para as instituições, as empresas fazer contratações ou teste com seus funcionários. Bom, mas caso o trabalho por meio online também seja encerrado por motivos que o paciente desistiu ou que a empresa encerrou o trabalho com o psicólogo, as normas no momento continuam a mesma. Continua que todos os arquivos devem ser mantidos lacrados em sigilo e o psicólogo responsável informará a instituição
e ao Conselho Regional de Psicologia, que providenciará a destinação desses arquivos confidenciais, assim sendo enviado à instituição ou para o profissional que irá atendê-lo posteriormente, ok? Boa noite, eu sou a Kailane e, com base no Código de Ética Profissional do Psicólogo, no artigo 16 diz que o psicólogo tem como dever proteger as pessoas envolvidas em situações desconfortáveis no que diz respeito à exposição pública, mantendo suas identidades em sigilo. Por isso, sempre devemos respeitar as vontades do paciente e suas escolhas. Olá, meu nome é Vanderlânia Dias, eu sou aluna do curso de Psicologia e eu vou falar para vocês sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, baseado no artigo 16, onde diz que quando o psicólogo ele está envolvido em um estudo ou trabalho com grupo ou comunidades, ele tem o dever de proteger aquelas pessoas, se assim desejar aquelas pessoas, se alguma informação não tiver de acordo com o grupo e eles não quiserem se expor, é dever do psicólogo mantê-los no anonimato. Também diz que se ao meio da entrevista algum dos membros ficarem constrangidos e desejarem encerrar aquela pesquisa, também é dever do psicólogo respeitar e acatar a sua vontade. Quando essa entrevista ou estudo estiver pronto, e se alguém ali desejar ter acesso às informações, cabe ao psicólogo respeitar as suas prioridades antes de ser publicado. Bem, gente, é isso. O artigo 17 do Código de Ética Profissional do Psicólogo apresenta sobre a orientação que os docentes devem dar aos alunos de psicologia. O professor deve orientar e informar os alunos sobre as normas contidas no Código de Ética Profissional. E os supervisores devem exigir as ações corretamente direcionadas pelo Código durante o processo de estágio. Boa noite, meu nome é Letícia e eu vou falar um pouco para vocês sobre o artigo 18 do Código de Ética, que ele fala bem assim: o psicólogo ele não pode ceder, emprestar, ensinar, vender instrumento ou técnicas que permitem ou facilitem o exercício ilegal da profissão. Ou seja, ele está dizendo que um psicólogo ele não pode transmitir essa prática de modo ilegal para outras pessoas, que pode ter a facilidade de atuar no mercado de trabalho como psicólogo sem ter uma faculdade, um ensinamento correto. O psicólogo ele tem como dever ajudar as outras pessoas. E ele atuando dessa forma, tendo uma pessoa que trabalha no mercado de trabalho com psicologia, mas não tem essa formação, ele pode acabar prejudicando outras pessoas. Tanto a pessoa que ensinou, tanto a pessoa que aprendeu e tanto o paciente que vai passar. Porque os problemas que podem ser causados, eu acho que gera mais ainda. O problema maior acho que vai ser para o paciente, que não vai ter o tratamento adequado, porque uma pessoa ela não pode passar sempre o mesmo tratamento para todas as pessoas. Cada paciente tem um tipo de problema, um trauma a ser tratado. E eu acho que uma coisa que a gente vê muito isso é nas redes sociais, onde ocorre muito dos psicólogos ensinar técnicas, essas coisas. E eu acho que caso o cidadão, a pessoa exercer isso de modo ilegal, ela vai trazer muitos problemas muito grandes para todos. E é isso. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Lilian Sato, eu faço parte do Grupo 3 e eu fiquei responsável pelo artigo 19 do Código de Ética. O artigo 19, ele nos fala sobre como o profissional deve se portar em veículos de comunicação. Então, seja ele uma participação no programa de TV ou como comentarista numa rádio, como esse profissional deve se portar. Então, todas as informações passadas, elas devem ser zeladas e que elas sejam passadas com base científica, tá bom? Eu peguei aqui uma orientação do CRP de São Paulo, que ele nos fala
que nunca pode ser feito atendimento ou intervenção, tá bom? E que de forma alguma você deve expor as pessoas. Então eu coloquei aqui no trabalho 2 casos de 2 psicólogos, um que age da forma correta e o outro que não, que faz exatamente ao contrário, que tem violação no código de ética, tá? Então, o primeiro caso é de uma psicóloga que ela é bem conhecida na internet, ela tem seus vídeos bem conhecidos, eu não vou citar nomes aqui, mas ela é bem conhecida e ela já fez várias participações em programas de TV, tá? Então, todas essas participações que ela fez, ela agiu de forma ética, tá bom? Então, vou citar um exemplo aqui, tá? Ela fez uma participação num programa de TV que ela recebia algumas perguntas de alguns participantes através do WhatsApp. E às vezes ela era questionada como ela deveria agir em tal situação. E ela sempre respondia da seguinte forma: eu nunca vou te dizer o que fazer, tá? Porque cada caso é um caso, né? E ali ela mantinha o sigilo da pessoa e ela tentava responder da melhor forma, de uma forma que servisse para todos, não só para aquele caso. E o caso aqui de um apresentador de TV que ele fazia exatamente o oposto. Então ele fazia atendimento, ele é de uma família espírita bem conhecida no Brasil. Também não vou citar nomes, tá? Mas todo mundo sabia da formação dele como psicólogo. E ele fazia atendimentos ao vivo. Então, ele era apresentador desse programa e ele fazia atendimento ao vivo. Esse atendimento era gravado e ele chamava de terapia espiritual, tá? Então, ele teve até o registro dele no CRP cancelado. A gente não sabe a data exatamente, mas ele teve o CRP dele cancelado. Provável que de repente, um dos motivos tenha sido esse, tá? Então, o CRP, ele sempre orienta que você deve manter o sigilo, tanto para sua segurança, quanto a das pessoas envolvidas, né? Para não expor ninguém, enfim. E a gente deve sempre lembrar que nós estamos ali representando uma categoria, né? Então, que você não tá ali só representando, te representando, que você tá ali representando uma categoria. Então, tomar muito cuidado com o que vai ser passado e a forma que vai ser passada, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Olá, o meu nome é Larissa e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o artigo 20 do Código de Ética do Psicólogo. O profissional ele deve sempre fornecer o nome completo, o CRP e o número de registro para manter indoriedade de seus serviços. O site da CRP, eles informam que para os profissionais que são recém-formados, devem comparecer à sede ou à subsede do CRP para levar os seus documentos. Para a prestação regular dos serviços, o psicólogo ele deve criar um site no qual ele informa o seu trabalho ali, tá? Boa noite, pessoal. Aqui é a Mayra. E agora eu vou fechar o artigo 20 do Código de Ética do Profissional Psicólogo, que também trata de: o profissional psicólogo, ele não pode taxar de quando vai vir os resultados do seu tratamento, da sua sessão de terapia. A gente sabe que tem muita gente que fica falando: ai, mas quando vai começar a vir? Já faz 1 ano que eu tô fazendo terapia e eu não tô vendo resultados. A gente sabe que cada ser humano é único, cada um age de uma forma, pensa de uma forma, então os resultados vão vir diferentemente de uma pessoa para outra, tá? Então, a gente precisa aí ter bastante paciência e bastante resiliência para conseguir também não ficar pensando: poxa vida, será que realmente eu estou fazendo meu trabalho corretamente? Não pense assim. A gente sabe que o processo de terapia é longo, mas vem os resultados. E eu tenho certeza que cada um de vocês vai fazer assim um trabalho maravilhoso. O artigo 20 também trata que o psicólogo ele não pode receitar remédio, ele não pode receitar nada
em questão medicamentosa, a gente sempre precisa passar por um profissional adequado, tá? No caso, se a gente verificar se realmente o nosso paciente, além da terapia, precise dessa ajuda aí com a medicação, que também é muito importante no tratamento de qualquer pessoa. O artigo 20 também comenta que o psicólogo, ele sempre tem que ir atrás da verdade. Ficar postando notícias, situações que a gente não sabe se realmente é verdade, não faz isso. Sempre pesquisa, procura para ver se realmente aquilo é verdade, tá? Porque nós, como psicólogos, o nosso trabalho é sempre ir pela verdade e propagar a verdade. Porque muitas pessoas vão se espelhar na gente. Então, a gente precisa, assim, ser um exemplo. E o exemplo de que a gente sempre vai pela verdade. Também o artigo 20 comenta que a gente não pode difamar um outro profissional da área. Por mais que você saiba que esse profissional, ele não tá fazendo o serviço dele corretamente, que ele tá... Não sei, existe tantas coisas por aí que acontece, né, que no decorrer da nossa vida aí, a gente tem muito tempo, a gente pode sim se deparar com isso, e caso você se depare com isso, é muito importante que você vá a um órgão legal e faça uma denúncia, porque a gente não sabe, às vezes esse profissional que tá fazendo alguma coisa errada, ela pode estar prejudicando uma pessoa, tá? E a gente sabe que nós, como psicólogos, a gente tá cuidando de vidas, de pessoas, então a gente sempre tem que dar o nosso melhor. E é isso, eu tô fechando o artigo 20, mas eu queria, antes de terminar, dar um recadinho que é assim: a profissão é a gente que escolhe, mas trabalhar com ética e moral é dever de todos. Eu queria agradecer a toda a sala por esse semestre, queria agradecer o professor Pedro por todos os ensinamentos, e é isso. Espero que no próximo semestre a gente possa se ver para trocar bastante energia, bastante ideias, tá bom? Beijo, tchau!